Seguindo aí no estudo da física, terceiro ano, nós vamos falar sobre a parte da ondulatória. Ondulatória é a parte da física, como vocês estão vendo aí na figura, que estuda a propagação de ondas, né? Propagação de ondas. E as ondas, elas se propagam no meio. Que tipo de ondas nós vamos estudar? Tá? Ondas mecânicas, por exemplo, quando eu oscilo aqui essa corda, eu tenho uma onda mecânica. Pode ser também uma onda eletromagnética, que eu coloquei um ultrassom, né? O ultrassom é um tipo de onda eletromagnética que é emitida por um aparelho. E essa onda eletromagnética consegue captar a imagem, né? Lá no fundo da pessoa, no útero, e eu consigo verificar o que está acontecendo. Então, quando a gente faz algum tipo de exame que tem, por exemplo, raio-x, ultrassom, ressonância magnética, tudo tem a ver com a propagação de ondas. E essas ondas são ondas eletromagnéticas. Então, a gente vai estudar na parte de ondulatória o movimento das ondas. Movimento de ondas mecânicas ou eletromagnéticas. Então, a física, ela vai observando os fenômenos que estão na natureza. E dependendo dos fenômenos analisados, existe uma parte que estuda. Se é cinemática, movimento. Se é mecânica, é movimento com força. Se é gravitação, são os movimentos do universo, os planetas. Se é a parte de ótica, ele observa o que está acontecendo com a luz. A luz produz sombra, produz penumbra, produz reflexão, refração. Então aqui a gente tem a onda. A onda ela produz um movimento. Esse movimento tem frequência, né? Tem uma determinada frequência, tem determinada velocidade. Que eu tenho as ondas produzidas no mar, né? Então as ondas têm características específicas. Quando eu falo aqui, ó, encontro uma parede no meio, eu tenho um fenômeno chamado de eco. Se a distância for de 17 metros, o som bate e volta, a gente fala que tem eco. Então é fenômeno de propagação ligado à ondulatória, à onda. Como as notas musicais, música, né? Eu tenho um fenômeno de ondulatória. Então tudo isso é estudado na ondulatória. São partes específicas da física que nós iremos abordar, tá? É lógico que vocês não vão conseguir ver tudo. Eu estou dando uma geral no que a física estuda, tá? Para a gente pegar o que é mais interessante no terceiro ano, para que vocês consigam estudar. Mas estudando uma geral na física, porque praticamente vocês não tiveram muita aula. Depois, outra parte da física é a termologia. A termologia estuda os efeitos térmicos produzidos pelo calor, pela temperatura. Então, o que estuda a termologia? A termologia estuda os fenômenos térmicos, como o próprio nome está falando. Termologia vem de térmico, de temperatura. Ou seja, a variação de temperatura nos corpos, produzindo alterações nas características do material. Pode ser o sólido, a temperatura nos corpos sólidos, quando a gente esquenta uma panela, né? Líquidos, né? Quando a gente esquenta a água, ou a gente vai aquecer um gás. A gente vai observar o que acontece no meio material, no meio físico, com os efeitos térmicos, tá? Aí a gente vai verificar que calor é uma coisa, temperatura é outra, são coisas diferentes. Então a gente vai estudar o efeito térmico produzido nos corpos. Quando eu aqueço um material, por exemplo, né? Esse material aqui ele esquenta a temperatura que ele está ganhando. Então eu forneço calor e a temperatura ela aumenta. Então calor é um tipo de energia térmica que promove a mudança de temperatura. É isso que a gente vai observar. Aqui eu coloquei um efeito térmico para vocês entenderem. Ó. Essa bolinha aqui no início, ela passa pelo anel. Quando eu forneço calor, quando eu aqueço, essa bolinha aqui ela dilata. Então a dilatação térmica é feita pela variação de temperatura. Eu esquento o material e a temperatura dele aumenta. Beleza? Esquento a água também dilata, né? Ela sofre aumento no nível e assim por diante.
O outro efeito térmico que nós iremos estudar é a eletricidade. Então, na eletricidade, o que nós vamos observar? Estuda o movimento dos elétrons. Então, tá vendo, nós estamos falando de eletricidade, então a gente vai ver o movimento dos elétrons. Não é qualquer corpo que está se movimentando, não é elétron. O elétron se move e aí eu tenho uma corrente elétrica. É isso, né? Aqui eu tenho dois fios separados. A corrente elétrica aqui é muito grande, são os elétrons em movimento. Então a gente vai estudar na eletricidade o movimento dos elétrons, tá? Em materiais condutores e isolantes. Os elétrons também se conduzem, né, em isolantes. Só que a condução é muito pequena, por isso a gente fala que o material é isolante. A corrente elétrica diminui. Observando os efeitos produzidos pela passagem de corrente elétrica em fios e dispositivos elétricos. Aqui eu tenho fio, aqui eu tenho, por exemplo, né? Vamos voltar aqui, uma bateria. Essa bateria aqui, ó, ela produz uma energia elétrica. E essa energia elétrica vai produzir o movimento dos elétrons. É a energia elétrica que produz o movimento dos elétrons. E consegue acender uma lâmpada, por exemplo. Tá? Então aqui eu tenho a intensidade da corrente elétrica. Os elétrons vão se mover pelo fio. Quem estuda isso na física? A eletricidade. A eletricidade mostra para nós o movimento dos elétrons em um fio. Aí eu coloquei aqui um disjuntor. O disjuntor é um dispositivo elétrico onde eu controlo a passagem de corrente elétrica. Então, o disjuntor tem uma amperagem, por exemplo, uma corrente elétrica que vai ter que passar por aqui. E essa corrente elétrica, ela tem que ter um valor. Se aumentar muito o valor, o disjuntor cai. É por isso que às vezes o disjuntor cai na residência de vocês aí. A corrente elétrica aumenta muito por um curto elétrico, por exemplo, né? Quando tem um curto-circuito, a corrente elétrica aumenta, aí o disjuntor ele cai. Então isso é a parte da eletricidade. Aí eu coloquei aqui vários dispositivos elétricos. Tudo isso funciona devido à passagem de corrente elétrica. Eu tenho a corrente elétrica produzindo inúmeros efeitos no nosso dia a dia. A corrente elétrica é muito, muito importante para nós, né? Então a gente vai estudar também essa parte de intensidade da corrente elétrica e o assunto é estudado na eletricidade. Então vocês verificaram, para cada evento, cada fenômeno observado no meio natural, na natureza, tem um campo de estudo, tem uma área de estudo na física, né? Cinemática, mecânica, gravitação, ótica, termologia, ondulatória, eletricidade, tudo isso tem a ver com os campos de atuação da física. Seguindo, nós vamos falar, e terminando aí, do eletromagnetismo. No eletromagnetismo, a gente estuda o quê? A ação do campo magnético. Então, o campo magnético, ele é muito importante para nós. Inclusive, a Terra tem um campo magnético. Então, quando a gente fala de campo magnético, a gente lembra de um ímã. O ímã produz um campo magnético, não é campo elétrico, é um campo magnético. O ímã tem o polo norte e o polo sul representados aí, produz um campo magnético, tá vendo? Ele consegue aqui atrair o ferro, são limaras de ferro aqui, ó. O campo magnético do ímã produz essa ação. E só falando do campo magnético, a Terra tem um grande campo magnético. Por quê? Porque eu tenho uma bússola que é um ímã que orienta o polo norte e o polo sul da Terra. Olha que engraçado. A Terra, como um grande ímã, atrai essa agulha aqui para o norte. Por que atrai para o norte? Porque aqui eu tenho o sul magnético da Terra. O sul magnético da Terra fica aqui, que atrai o polo norte da agulha. Então, polos opostos se atraem, né? Esse polo aqui atrai esse. É por isso que o norte aponta para cima, porque é atraído pelo sul magnético da Terra. E o sul aponta para baixo, porque é atraído pelo norte magnético da Terra. Então, a Terra, como um grande ímã, tem os polos desse jeito. Aqui é o polo sul magnético da Terra e o polo norte magnético da Terra. Ah, professor, você tocou os polos? Não estou falando de polo geográfico.
Geograficamente, aqui é o Polo Norte. Geograficamente, para baixo é o Polo Sul. Por quê? Porque a agulha é atraída para cá e a agulha é atraída para cá. Nós vamos falar no eletromagnetismo de motores. Para produzir um motor tem um campo magnético combinado com uma corrente elétrica. Por isso que eletromagnetismo é uma corrente elétrica, elétrons em movimento, num campo magnético. É que vai produzir o movimento de um motor. O motor funciona com isso, com a ação de um campo magnético e um campo elétrico, por isso eletromagnetismo. Os motores são construídos para produzir corrente elétrica porque tem ação com o campo magnético. Pessoal, eu fiz uma geral aí no estudo da física. Eu vou colocar um exercício para vocês identificarem qual que é a área de atuação da física em cada um dos fenômenos observados. Então eu vou colocar lá umas figuras, uns desenhos, ou fazer algumas perguntas para vocês identificarem que tipo de área da física eu estou verificando. Se é mecânica, se é cinemática, se é ótica, se é termologia, se é eletricidade, se é eletromagnetismo e assim por diante. Vamos ver se vocês conseguem entender. Depois eu faço a correção e a gente vai avançando um pouco aí, beleza? Abraços e até mais.